Os anos 1920 foram uma década de euforia econômica nos Estados Unidos. As indústrias estavam crescendo, as cidades se expandindo, e o mercado de ações parecia uma mina de ouro. As pessoas, sem muita educação financeira, estavam investindo em ações como se não houvesse amanhã. O otimismo era tão grande que muitos pegavam empréstimos para comprar ações, convencidos de que sempre ganhariam. A tecnologia também desempenhava seu papel, com avanços no rádio, nos automóveis e na eletricidade. Parecia que nada poderia dar errado. No entanto, esse crescimento não estava baseado em uma economia sustentável. Por trás da fachada de sucesso, uma bolha estava se formando e estouraria com consequências devastadoras. Enquanto o mercado continuava subindo, poucos prestavam atenção aos perigos. As pessoas investiam a crédito, na esperança de que os preços das ações continuassem a subir. As empresas, por sua vez, inflavam artificialmente os valores de suas ações, alimentando ainda mais a bolha. Esse tipo de investimento especulativo, onde a economia real não sustentava os preços, criou uma situação extremamente frágil. O crescimento no mercado não refletia o verdadeiro estado da economia. Como resultado, uma grande parte das ações estava supervalorizada. Esse desequilíbrio era uma bomba relógio que, cedo ou tarde, teria que explodir. Em 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, marcou o início do colapso. Os preços das ações despencaram, e os investidores, em pânico, começaram a vender em massa. As bolsas de valores em todo o país testemunharam uma das maiores quedas da história. Milhões de pessoas perderam suas economias da noite para o dia. Os bancos que haviam emprestado dinheiro para esses investimentos começaram a colapsar, incapazes de recuperar os fundos emprestados. O caos reinava nas ruas de Nova York e em todos os Estados Unidos. O mercado financeiro mundial estava em crise. Embora o craque de 1929 tenha começado nos Estados Unidos, seus efeitos rapidamente se espalharam pelo mundo. As economias que dependiam do comércio com os Estados Unidos sofreram enormes quedas em suas exportações. A Europa, que ainda se recuperava dos estragos da Primeira Guerra Mundial, entrou em uma profunda recessão. Os preços dos produtos agrícolas caíram drasticamente, e milhões de pessoas em todo o mundo ficaram sem emprego. O comércio internacional diminuiu, e as políticas protecionistas de alguns governos pioraram a situação. O colapso da economia global alimentou tensões políticas que mais tarde contribuiriam para o início da Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão não foi apenas um evento econômico, foi uma tragédia humana. Milhões de pessoas perderam seus empregos, suas casas e sua dignidade. As filas de desemprego cresciam a cada dia, e as cidades se enchiam de assentamentos conhecidos como Overvilles, onde famílias inteiras viviam em barracos improvisados. Os bancos que sobreviveram ao colapso começaram a tomar posse de propriedades, o que causou uma onda de despejos. Nos campos, os agricultores também sofreram, pois os preços de seus produtos caíram a níveis insustentáveis. A fome e o desespero tornaram-se uma realidade cotidiana para milhões de pessoas. Um dos aspectos mais devastadores da Grande Depressão foi a crise bancária. Os bancos, que haviam concedido empréstimos a investidores especulativos, não conseguiram recuperá-los após o colapso do mercado. Milhares de bancos fecharam, deixando os poupadores sem acesso aos seus fundos. As maiores instituições financeiras tentaram sobreviver, mas a falta de confiança no sistema levou a corridas bancárias massivas. Clientes desesperados para salvar seu dinheiro se aglomeravam nas portas dos bancos para retirar o pouco que restava. Essa perda de confiança no sistema bancário agravou a crise e desacelerou ainda mais a recuperação econômica. Inicialmente, o governo de Herbert Hoover tentou lidar com a crise com políticas de laissez-faire, deixando o mercado se ajustar por conta própria. No entanto, essas medidas apenas pioraram a situação. Com a eleição de Franklin D. Roosevelt em 1932, surgiu o New Deal, um conjunto de políticas destinadas a reativar a economia. Roosevelt impulsionou grandes obras públicas para criar empregos, estabeleceu a Corporação Federal de Seguro de Depósitos para restaurar a confiança nos bancos e criou programas sociais para ajudar os mais afetados. Embora o New Deal não tenha resolvido completamente a Grande Depressão, ele proporcionou alívio a milhões de pessoas e lançou as bases para a recuperação econômica.
A Grande Depressão durou mais de uma década, e foi a Segunda Guerra Mundial que finalmente tirou a economia global da estagnação. A demanda por produtos bélicos e o emprego massivo gerado pela indústria militar reativaram as economias dos Estados Unidos e da Europa. Milhões de pessoas encontraram trabalho nas fábricas, e os governos investiram grandes quantias de dinheiro na guerra. Embora o conflito tenha trazido destruição e sofrimento, também impulsionou a criação de uma nova era econômica. Após o fim da guerra, o mundo entrou em uma fase de reconstrução e crescimento econômico que lançou as bases para o sistema financeiro moderno. A Grande Depressão deixou importantes lições econômicas e sociais. Uma das mais claras foi a necessidade de regulamentação financeira. O colapso do mercado de ações mostrou os perigos de uma economia baseada em especulação descontrolada. O governo também aprendeu que, em tempos de crise, é necessário intervir para proteger os cidadãos mais vulneráveis. Desde então, muitas das políticas implementadas durante a Grande Depressão permanecem em vigor, incluindo a regulamentação bancária e os programas sociais. Embora o mundo tenha enfrentado novas crises desde então, as lições da Grande Depressão continuam sendo relevantes hoje. Hoje, as lições da Grande Depressão podem nos ajudar a gerenciar nossas próprias finanças. A importância de economizar, diversificar os investimentos e evitar o endividamento excessivo são ensinamentos fundamentais. Também aprendemos que é essencial estar preparado para tempos de crise, mantendo um fundo de emergência e não colocando todos os ovos em uma única cesta. Ao entender como os erros do passado afetaram milhões de pessoas, podemos tomar decisões mais informadas para proteger nosso futuro financeiro. Inscreva-se para continuar aprendendo sobre economia e finanças. Curta, compartilhe e comente seus pensamentos.